Oi meninas, a paz do Senhor, começando agora o programa Mais Delas, o programa da UFADVille, União Feminina da Assembleia de Deus de Joinville, na presidência, pastor Sérgio Melfior, na coordenação da UFADVille, nossa querida pastora irmã Maria Helena, e eu sou a Alessandra Prado, e comigo, Janaína Melfior, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Ali, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesta manhã, e para nós é uma alegria ter você conosco. E já quero pedir para você compartilhar essa programação, enviar para os teus amigos, nos grupos de WhatsApp. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Isso mesmo, gente. E hoje o programa tá para lá de especial, hein? Nós vamos falar sobre o tema do mês, do livro Chamados para Servir. Qual é o tema, Jana? Então, gente, o tema desse mês é Crescendo no Propósito de Deus. E nós temos uma convidada muito especial, que é a própria autora deste capítulo, que é a Mayara Hoffman. Então eu sei que o Senhor vai falar contigo nesta manhã. Fica aí com a gente, ó, compartilhando muito, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direto do coração dele para o teu coração. UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. A paz do Senhor, querida irmã, é um prazer estar aqui com você novamente, dessa vez falando sobre o nosso livro Chamadas para Servir, um livro que tem edificado as nossas vidas e está sendo usado no estudo do Círculo de Oração Feminino neste ano. E agora nós falaremos sobre o capítulo 3, Crescendo no Propósito de Deus para as nossas vidas. Nos capítulos anteriores nós vimos que a vida cristã ela é cheia de propósitos. E da mesma maneira que nós temos propósitos nas nossas vidas, nós também temos desafios que nos levam na direção do cumprimento deles para nós. E um desses desafios, qual é muito difícil nós abordarmos e trabalharmos em nossa vida, é o gerenciamento das emoções. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, a palavra diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso significa que Deus nos resgatou para vivermos uma vida plena com ele. Antes, vivíamos na vida do pecado, da escravidão, onde não tínhamos liberdade. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre nós, a partir do momento que temos um encontro verdadeiro com Cristo, esse cenário muda na nossa vida. Tudo se transforma, nós passamos a ser verdadeiramente livres. E quando nós falamos em liberdade, nós falamos também a respeito das nossas emoções que muitas vezes têm nos aprisionado, têm nos tornado reféns em situações, em momentos de adversidades da vida, em que nós deveríamos aprender a gerenciá-las. Nesse capítulo, então, nós aprendemos como nós podemos ser livres em Cristo nas nossas emoções também. Como podemos aprender a gerenciar de maneira eficaz tudo aquilo que faz parte da nossa natureza humana, como Cristo tem nos ajudado nessa caminhada. E o primeiro ponto que nós abordamos para nós iniciarmos toda essa compreensão é entender as nossas emoções. Por que nós, às vezes, estamos felizes? Por que às vezes estamos tristes? Por que existem momentos de confusão? Por que existem momentos de ira? O corpo humano, desde a criação do Éden, ele deixou de ser perfeito. Então, nós passamos a ter nossas limitações e nossos desafios diários. Por consequência, a nossa natureza humana desperta em nós emoções de acordo com aquilo que nós estamos passando. Isso é natural do ser humano e todos nós somos constituídos dessa forma. Embora em algumas culturas, regiões, isso seja de maneira diferente, todos nós passamos por essas situações. Isso é muito comum porque todas nós vivemos com situações diferentes na nossa vida. São adversidades, problemas financeiros, problemas no casamento, algumas situações não resolvidas. E, por consequência, essas situações nos colocam diante de sentimentos que muitas vezes nós não sabemos administrar. Mas com a graça de Deus, com a palavra de Deus, nós descobrimos que é possível sim nós nos colocarmos diante de algumas situações com reações diferentes. Uma vez que as emoções são fortes direcionadoras daquilo que nós sentimos, devemos estar cientes para utilizá-las de maneira que agrademos a Deus. Infelizmente, nós não temos por hábito olhar a maneira como nós estamos reagindo diante de uma situação.
Nós não nos conscientizamos que essa também é uma forma de adorar a Deus ou não. Por isso nós precisamos ter atenção, mesmo diante da adversidade da vida, que nos levam a situações difíceis, a entender como nós estamos reagindo. Estamos agradando a Deus ou estamos reagindo de maneira que não glorifique? A emoção é uma expressão externa daquilo que nós estamos sentindo e daquilo que nós estamos passando. E elas são universais e primitivas, acompanham todos os seres humanos, ninguém está isento delas. E também foram constituídas por Deus em nós. Não há nenhum problema ter emoções, não há nenhum problema em ter tristeza, em sentir felicidade, em sentir alguma confusão ou sentir esperança. São emoções que fazem parte da nossa vida. Mas é importante nós aprendermos a gerenciá-las, para que nós não nos tornemos prisioneiras delas. Porque uma coisa que nós vamos abordar aqui é que as emoções não nos dominam, mas nós devemos dominá-las. E como algo tão forte que vem com o ser humano, que nasce conosco, não nos domina? Como que nós temos controle? Como que nós conseguimos gerenciar as nossas emoções? Nós podemos pegar como exemplo a passagem de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, onde ele fala que, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Próximo à antiga cidade de Corinto, havia uma torre de mais ou menos 600 metros de altura, e acima dessa torre havia uma fortaleza. Paulo usou essa imagem como uma ilustração da batalha espiritual que travava. Então ele destruía a fortaleza, derrubava a torre e fazia prisioneiros. E o que isso tem a ver com as nossas emoções? A nossa emoção, embora a gente utilize o sentimento no coração, é uma forma ilustrativa. Mas tudo aquilo que a gente sente acontece no nível do nosso pensamento. As nossas emoções são geradas por aquilo que a gente pensa, aquilo que está na nossa mente trabalhando. Então, se eu sinto tristeza por algum acontecimento, eu já venho alimentando aquela situação na minha mente, de forma que eu estou espontaneamente tendo alguma reação contra ela. Mas quando Paulo fala que nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, ele está dizendo que a partir do momento que eu me encontro com Cristo e eu realmente me torno um discípulo dele, eu realmente tenho um relacionamento com ele, é o Espírito Santo que passa a agir na minha vida. É o Espírito Santo que passa a dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Nós sabemos muito bem a dificuldade que é perdoar uma pessoa, mas também sabemos que é o Espírito Santo aquele que nos ajuda a perdoar. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso auxílio, é aquele a quem Deus deixou para nos ajudar na nossa caminhada. Nós não podemos relacionar essa passagem a apenas algumas situações adversas da vida, como muitas vezes nós fazemos. Nós precisamos ter o entendimento que a ação, a obra do Espírito Santo em nós é uma obra completa, que nos toma por inteiro. A nossa natureza pecaminosa sempre vai pender por aquilo que não é agradável a Deus. Sempre eu vou preferir ter um sentimento ou uma reação adversa àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Mas o Espírito Santo é aquele que vem e transforma esse meu pensamento, que agora é obediente a Cristo. E eu passo a reagir de maneira diferente. Querida irmã, nós olhamos para isso com muita dificuldade, porque muitas vezes a realidade é que nós não queremos nos desprender de sentimentos que estão dentro de nós, mas que nós sabemos que não são agradáveis a Cristo. Quando a palavra nos pede perseverança, quando Paulo demonstra que é possível ser contente na adversidade, isso tudo está registrado para mostrar que é possível nós, enquanto servas de Cristo, andarmos de maneira diferente, independente daquilo que está acontecendo em nossa vida. Isso não quer dizer que eu não posso ter sentimento de tristeza, isso não quer dizer que eu não posso me irar em algum momento, é natural que isso aconteça. Mas eu não posso fazer disso meu estilo de vida. Eu não posso ficar muito tempo alimentando aquilo ali. Deus espera que nós olhemos as situações da vida de maneira diferente, nós precisamos aprender a gerenciar aquilo que nós sentimos. Se nós estamos com acesso de ira em decorrência de alguma situação, se pensarmos cada vez mais naquele problema de alguém que nos ofendeu, por exemplo, a tendência é que nós tenhamos ainda mais ira, que nós tenhamos ainda mais sentimentos que não são agradáveis, mas que só vão nos prejudicar. Agora, se eu entendo aquele momento ali como algo que foi um acontecimento breve e que eu posso me voltar ao Senhor para ser curada do sentimento de mágoa, eu sei que o Senhor vai trabalhar isso, vai ser mudado em minha vida. Então isso nos prova que nós não somos prisioneiras daquilo que sentimos.
E precisamos sempre lembrar o que está escrito em Hebreus, no capítulo 4 e versículo 15, que você encontra na página 41 do livro. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de dificuldade. Jesus foi o maior exemplo que nós podemos vencer todas essas nossas dificuldades diárias. Ele foi santo, mesmo vivendo nessa terra, diante de dificuldades que nós também estamos vivendo. Nós, às vezes, olhamos e pensamos, não, mas Jesus era santo, então ele conseguia fazer aquilo ali, eu já não consigo porque eu sou pecador. Mas ele estava na nossa natureza, ele também poderia ter falhado e ele optou por permanecer. Da mesma forma, ele é o maior exemplo que nós temos, nós devemos optar por permanecer e agradar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Até o momento nós falamos sobre as emoções que fazem parte daquilo que nós somos e o quanto é possível em Cristo gerenciarmos todas essas emoções. Mas precisamos falar também sobre as doenças emocionais, as doenças da alma, que normalmente vêm sobre nós de acordo com o estado em que estamos vivendo. Nós vivemos agora uma era pós-pandêmica, onde muitas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão. O ativismo tem deixado muitas pessoas doentes. E por muito tempo, infelizmente, nós demonizamos as doenças da alma como se o cristão não pudesse passar por essas situações. Mas precisamos lembrar e saber que nós também somos constituídos por corpo, alma e espírito. E estamos sujeitas às adversidades da vida. No entanto, é necessário entendermos que precisamos buscar ajuda no Senhor e nos recursos que temos, porque, novamente, não podemos nos tornar prisioneiros daquilo que estamos passando ou daquilo que estamos sentindo. O Senhor tem algo muito maior preparado para nós. Se formos negligentes com essas situações, poderemos ter dificuldades nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso convívio em sociedade. Então, o Senhor nos chama a um ponto de atenção. O Senhor nos chama à busca pela cura verdadeira para que nós possamos ser transformadas pelo Espírito Santo. Para podermos abordar esse tema, precisamos entender que aquilo que atinge o nosso emocional tem 3 variáveis. Pode ser proveniente de problema físico, pode ser de ordem espiritual e também pode ser de traumas. Todas essas 3 características nos levam a um estado onde as nossas emoções são despertadas por alguma situação. Vamos entender cada uma delas? A doença emocional é resultado de esgotamento ou problema físico. Nós falamos anteriormente que lá no Jardim do Éden, a partir do momento que eles pecaram e que nós somos destituídos da glória de Deus, também a nossa natureza perfeita já não existia mais. E nós passamos a estar sujeitas a todas as adversidades da vida. Então, sim, existem muitos momentos que as doenças emocionais que estamos sentindo vão ser provenientes de algum problema físico ou de algum problema de esgotamento. Uma pessoa que é muito ativista, que tem muitos trabalhos, por exemplo, chega um momento que talvez o corpo dela já não vai mais aguentar aquilo. E ela, em algum momento, já não vai conseguir mais atender as demandas da maneira como atendia. E talvez precise de recursos, de atendimento médico ou de algum remédio que auxilie no dia a dia. E isso não tem problema. Nós temos que cuidar para não pensar apenas que o Senhor vai nos curar de maneira milagrosa. É lógico que Ele pode, glória a Deus por isso. Ele pode impor a mão e uma doença sair na hora. Nós sabemos que Ele faz isso. Mas o Senhor também disponibiliza para nós alguns recursos que podem nos ajudar na caminhada. Assim como quando nós estamos precisando de ajuda, nós temos um auxílio amigo para conversar. Quando nós temos algum problema físico, o Senhor disponibiliza médicos, o Senhor disponibiliza remédios, o Senhor disponibiliza psicólogos, psiquiatras, que também são recursos que nós podemos ver como provisão de Deus para nos ajudar, profissionais capacitados que estudaram e entendem aquilo que nós não entendemos. Às vezes nós vamos precisar passar pelo processo. Nem sempre, como eu comentei, o Senhor vai curar instantaneamente. Às vezes Ele vai colocar numa situação em que nós vamos passar por um processo da cura. Então entenda isso na sua vida, se você está com alguma dificuldade física, se você está passando por algum esgotamento, procure entender do Senhor aquilo que Ele tem para você. Se é a cura instantânea, glória a Deus por isso. Mas se Ele quer que você busque ajuda, peça para Ele colocar as pessoas certas no seu caminho. Entenda que isso é uma provisão divina, entenda que isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Em Isaías, no capítulo 38, nós temos o relato de quando Ezequias ficou doente e o Senhor o curou.
Logo mais para frente, nós vemos que Isaías pede que tomem uma pasta de figos e ponham com um emplastro sobre a chaga, para que ele fosse curado. Então, muitas vezes, a medicina ou recursos são disponibilizados por Deus para que realmente haja o processo de cura em nossa vida. Aproveite isso que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos aprender a olhar esses recursos como bênção de Deus. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus nas pequenas coisas, por mais difíceis que elas sejam. Precisamos tirar da nossa mente que nós não podemos usar esses recursos esperando apenas uma ação divina, porque também foram recursos dados por Deus. E quando nós temos esse entendimento, nós temos compreensão das maravilhas que o Senhor faz em nossa vida. E eu tenho certeza que o processo de cura será ainda mais rápido. Nós também temos a doença emocional resultado de um problema espiritual. E o quão difícil é falar sobre isso. Muitas coisas que acontecem na nossa vida talvez não precisariam acontecer se nós tivéssemos obedecido à voz de Deus. Existem momentos na nossa vida que o Senhor está nos levando por uma direção ou está requerendo algo de nós e nós estamos indo na direção contrária ou nós não estamos obedecendo a sua voz. Isso não quer dizer que Deus é um Deus mau que agora vai te castigar pela desobediência, mas nós sabemos pela palavra que nós colhemos aquilo que nós plantamos e que a obediência é necessária para um caminho de prosperidade. Não quer dizer que todas as pessoas que estão doentes são pessoas que estão desobedecendo a Deus. Como nós vimos, existem algumas esferas que nos colocam nessas situações. Mas precisamos analisar cuidadosamente, de maneira cautelosa, se aquilo que nós estamos passando não é por desobediência. Nós temos agradado ao Senhor? Nós estamos obedecendo, ouvindo e obedecendo a sua voz? Estamos fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer? Já perdoamos aquela pessoa que merece o perdão, que precisa ser perdoada? Já pedimos perdão por algo que nós fizemos? Existem sentimentos, o sentimento ele é tão poderoso em nossa vida, que ele vem no campo do nosso pensamento, mas ele pode se tornar um problema físico se nós não resolvermos, assim como é o perdão, por exemplo. Nós estamos pontuando isso inúmeras vezes aqui hoje. É necessário nos desprendermos de alguns sentimentos, de algumas emoções que estão dentro de nós por questões mal resolvidas. A partir do momento que fizermos isso, eu não tenho dúvida que o Senhor nos perdoará quando pedirmos perdão e nos sarará, nos curará de tudo aquilo que nós estamos passando ou nós estamos sentindo. Então, mais uma vez, analise, olhe para você, veja se aquilo que você está passando não é algo que precisa ser resolvido. E então faça o que precisa ser feito. Algo que é muito importante nós analisarmos é que nós não somos mais crianças mimadas, como é pontuado no livro, que faz o que quer, a hora que quer. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Eu preciso pedir perdão porque é uma ordem. Eu preciso resolver uma situação porque é uma ordem. A ordem dada por Deus a nós precisa ser cumprida. E dessa maneira, mesmo diante das adversidades, nós viveremos de maneira plena. Outro aspecto da doença emocional são as doenças causadas por traumas que em algum momento da vida nós tivemos. E aqui no livro nós listamos alguns deles, como o abuso, como o isolamento social, como a discriminação, como o luto, o estresse, a violência doméstica, o bullying. Nós passamos por muitas situações no decorrer da nossa vida. E essas situações acabam moldando aquilo que nós somos. E quando existem traumas, nós somos frequentemente bombardeados por imagens, flashbacks, por lembranças daquilo que aconteceu um dia e que ainda nos persegue. E por consequência, todas essas situações geram em nós sentimentos, emoções que nos impedem de ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos sempre trazer à memória, sempre lembrar que o Senhor tem um grande propósito para cada uma de nós. Que o campo é grande, que Ele deseja nos usar, que Ele deseja nos fazer prosperar. Então nós precisamos olhar com calma, com carinho para essas situações que são difíceis sim de viverem. Mas entender que o Senhor é poderoso para curar ela. Curar esse trauma, desse abuso que talvez você teve em algum momento da sua vida, desse bullying que você sofreu, pode ter sido lá na infância e não há problema de você ainda lembrar disso. Você só precisa nesse momento buscar ao Senhor e ser curada, buscar a cura, buscar a restauração, porque grandes coisas o Senhor tem para você. Então não permita que essas situações, por mais que pareçam grandes na sua vida, te impeçam de progredir, de alcançar aquilo que Deus tem preparado. Não deixe que isso se torne maior do que o próprio Deus. Nós precisamos ter um ponto de atenção de que quando nós valorizamos demais a nossa emoção,
Quer dizer que elas são mais potentes, são maiores do que Deus que está conosco. E nós precisamos ter esse cuidado de não diminuir o poder de Deus ou aquele quem Ele é por conta dessas situações. Sempre olhar para elas e declarar algo, falar que não, o nosso Deus é grande, é capaz de curar, de restaurar e de fazer tudo novo. E diante de todas essas situações que nós vimos, qual tem sido a nossa reação? Se eu sofri algo no passado, ou se eu ainda estou carregando emoções que estão me deixando triste, ou talvez em processo de isolamento, de não querer mais fazer alguma coisa para o Senhor, ou não querer mais estar no meio das pessoas, qual tem sido a nossa reação? Nós estamos nos entregando a elas, ou nós estamos reagindo, levantando? No tópico Curadas para Servir, nós nos deparamos com um Salmo 94:19 que diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. As consolações do Senhor acontecem desde o momento que Ele escuta as necessidades do justo, até o momento que Ele as atende, mesmo que nós não percebemos que o Senhor está trabalhando. Ele sempre está trabalhando. Todas nós estamos sujeitas a passar por adversidades. Todas nós estamos sujeitas a ter todo tipo de emoção que um dia pode gerar num ser humano. Mas todas nós precisamos ter consciência que essas emoções precisam ser dominadas pelo Espírito Santo. Precisamos ter consciência que a nossa reação diante dessa situação é diferente da época em que não conhecíamos a Cristo. Nós passamos a ter uma atitude diferente com o que sentimos. Se eu tive um momento de ira, eu não vou alimentar a ira. Se eu tive um momento de tristeza, eu vou me colocar em oração, assim como Davi fez inúmeras vezes. Nós podemos ler isso nos Salmos davídicos, clamando ao Senhor, pedindo por misericórdia, e o Senhor atenderá ao desejo do nosso coração e nos levantará. A questão é que o Senhor pede de nós uma reação. Nós agradamos e louvamos ao Senhor não só nas nossas atividades diárias, nossas atividades dentro da igreja, mas diante das situações que são colocadas na nossa vida. Nós adoramos ou não ao Senhor diante de momentos que o Senhor às vezes permite para ver como será a nossa reação, para ver de que maneira nós iremos reagir. Então, para que possamos de fato servir e agradar a Ele, nós precisamos nos levantar com ousadia e dizer: não, eu tenho poder sobre aquilo que eu penso e o meu pensamento será obediente a Cristo, ao que Cristo quer para mim e não mais àquilo que eu estou passando. Se nós obedecemos o tempo todo às circunstâncias da vida, nós seremos inconstantes. E nós não devemos ser inconstantes. A palavra nos pede constância, por mais que nós estaremos em alguns momentos lá em cima, outros lá embaixo, o que é natural. A nossa vida é cheia de desafios e obstáculos, mas a constância é necessária para nós realmente permanecermos até o final, até que Cristo volte. Veja o exemplo de Noemi, que é destacado no livro. Ela perdeu seu marido, ela perdeu os filhos, e mesmo assim, imagino que com muita tristeza, ela resolveu permanecer, porque ela sabia quem estava com ela. Ela sabia que Deus tinha um propósito reservado para ela. Esses personagens bíblicos que nós temos como exemplos não são super-heróis. São pessoas que, assim como nós, passaram pelas mesmas situações. Situações de adversidades, situações de alegria, situações que tiraram do conforto. Mas são exemplos de como nós podemos perseverar, de como nós podemos continuar. Nós precisamos ter mais responsabilidade com a obra de Deus. Nós precisamos ter mais responsabilidade com o reino do Senhor. E o Senhor é misericordioso, Ele nos ajuda na caminhada, mas nós precisamos entender que também devemos ter autoridade para controlar aquilo que nós sentimos e não desagradar ao Senhor. E realmente agradá-lo com as nossas atitudes. E além de sermos curadas para servir, nós esperamos ser curadas para fazer algo, nós também precisamos servir para ser curada. Às vezes a gente tem um entendimento de que nós só vamos fazer algo para o Senhor depois que nós estivermos bem de saúde, depois que nós estivermos 100%, depois que o meu financeiro melhorar, depois que a minha família melhorar. Mas nós não encontramos isso na palavra. Na verdade, o servir também pode ser uma forma, pode ser um meio pelo qual o Senhor nos cura, o Senhor trabalha em nossa vida. E preste muito atenção, queridas irmãs, em momentos de desânimo, em momentos em que a tristeza invade o nosso coração, o inimigo também é astuto e está lançando setas em nossa mente para nos fazer parar. Às vezes,
Ficar em casa e não se movimentar vai parecer o melhor, porque é o mais confortável. Eu não preciso me preocupar com algo, eu não preciso exercer algo, não tenho uma responsabilidade sobre a minha mão. Mas será que é isso que o Senhor quer de nós verdadeiramente? Não é isso que Ele quer de nós. A verdade é que muitas vezes nosso sentimento, a nossa condição de tristeza, nos deixa querer ficar isoladas. E o inimigo vem e trabalha em nossa mente como se aquela posição ali fosse a melhor, como se o estágio que nós estamos é o mais tranquilo e que não vale a pena nós sairmos dali. Mas pela palavra de Deus nós precisamos vencer isso. Eu preciso fazer o que eu fui chamada para fazer, independente da minha condição, independente se o meu financeiro não está bom, independente se eu estou com problemas para resolver, independente do meu estado físico e emocional. É claro que nós precisamos cuidar para não ser ativistas, não abraçar aquilo que não está no nosso propósito, aquilo que no momento não é para nós. Mas precisamos nos dedicar a entender a vontade de Deus e cumprir aquilo que Ele é, independente das circunstâncias. É isso que Ele espera de nós, obediência. É eu me levantar mesmo sem vontade e fazer o que eu preciso fazer. Descansar é necessário, mas parar não é uma opção. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor para saber se é da vontade dEle. Não saia da onde você está, se não for a vontade do Senhor. Não pare, se o Senhor não pediu para você parar. Não desvie a rota, se o Senhor não deu um novo caminho. Não diga sim, se o Senhor mandou dizer não. Cuide com aquilo que você está fazendo. Cuide para cumprir a vontade do Senhor e não as suas vontades. Então olhe para si mesmo e questione, isso que eu estou sentindo está vindo do Senhor? Porque em muitos momentos nós achamos que é do Senhor, mas na verdade são contrárias à sua palavra e não é o que o Senhor está querendo de nós. Então que possamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações e para que a gente não desanime na caminhada por mais difícil que seja. Irmãos, o Senhor vai renovando as nossas forças dia após dia. O Senhor nos ajuda a levantar. O Senhor está conosco do levantar ao deitar. Não desanime, mesmo que você sinta fraqueza, mesmo que você sinta vontade de desistir, é ali que o Senhor está trabalhando e muito provavelmente se agradando da sua força de vontade, da sua opção em obedecê-lo, em permanecer na caminhada. Não deixe que o seu emocional te impeça de realizar a obra que o Senhor tem para você. Entendendo isso que nós acabamos de falar, no tópico 2 nós abordamos o tema capacitando-se para servir. E nós abrimos esse tópico do livro, falando sobre Mateus no capítulo 28 e versículo 19. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E lembre-se, estou sempre com você, até o fim dos tempos. Ser serva do Senhor é um dos maiores privilégios que existe, mas nem sempre é fácil. Não é à toa que o Senhor, quando chama alguns, pede para calcular o custo e entender se será capaz de negar a si mesmo e prosseguir na caminhada. Para servir no reino de Deus, precisamos nos atentar a alguns pontos que são muito importantes. E o primeiro deles é a autodisciplina. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, Paulo nos traz um questionamento muito interessante. Ele diz, você não sabe que em uma corrida todos os corredores correm, mas apenas um recebe o prêmio? Então corra para que você possa obtê-lo. Todo atleta exerce autocontrole em todas as coisas, mas eu disciplino o meu corpo e o mantenho sob controle, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo tinha o desejo de cumprir o seu ministério. Então ele faz essa analogia comparando o seu tipo de compromisso como se fosse um atleta de fato. E a autodisciplina é um desafio e é uma necessidade para o atleta que deseja chegar até o final. Da mesma forma, nós também temos um prêmio. Da mesma forma, também temos algo prometido pelo Senhor. Então precisamos nessa caminhada para realizar e agradar o Senhor, termos disciplina com aquilo que nós fazemos, com as nossas atividades diárias. Precisamos ser disciplinadas para dar prioridade ao mais importante. Será que servir tem sido a nossa prioridade? A autodisciplina exige de nós abnegação muito grande. Quando nós fazemos uma dieta, por exemplo, nós cortamos alguns alimentos, não deixa de ser uma disciplina, você sabe que não pode consumir algumas coisas. E com o reino de Deus não é diferente. Eu preciso negar o meu eu. Eu preciso negar as minhas vontades. Muitas vezes eu ia querer estar no lugar X, mas Deus me quer em outro lugar.
É negar aquilo que faz parte de mim e entender que agora é Cristo que vive em mim e que Ele tem as vontades dEle para a minha vida e que as vontades dEle são muito melhores que a nossa. Por isso que a autodisciplina é tão importante e é uma bênção para a nossa vida, porque nos leva a cumprir aquilo que o Senhor tem preparado. O segundo ponto que nós precisamos conhecer como servas de Cristo é o comprometimento. Nós precisamos ter comprometimento com a obra de Deus. Nós precisamos ter comprometimento com o seu reino. Será que nós estamos observando as áreas que precisam de ajuda e estamos nos colocando à disposição para servir nela? Existem muitas áreas que precisam, mas faltam pessoas comprometidas que de fato abracem aquela necessidade e façam com toda alegria e façam com responsabilidade. O comprometimento com a obra de Deus é necessário. Então, além da autodisciplina, de eu me disciplinar para fazer aquilo que o Senhor tem preparado, eu preciso do comprometimento, não desviar a rota, permanecer com os meus olhos fixados, porque existe algo para acontecer e eu fui chamada para este algo. E o segundo ponto que nós precisamos abordar é o de aperfeiçoamento. Após a autodisciplina, o comprometimento, nós precisamos nos aperfeiçoar. O livro inicia com Romanos, no capítulo 12, em que Paulo fala que nós temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, nós temos dons para administrar na igreja de Cristo. Para que o Senhor me chamou? Onde eu posso servir? De que maneira eu posso servir? E não só isso, como eu posso melhorar aquela área ali em específico. Infelizmente, nós não temos por hábito o aperfeiçoamento constante na casa do Senhor. Às vezes nós fazemos cursos, algumas graduações na área secular para sermos cada vez melhores nas nossas áreas, mas dentro da casa de Deus nós estagnamos e deixamos como está. Só que nós também precisamos do aperfeiçoamento. Nós também precisamos melhorar a área onde nós estamos inseridos. Às vezes nós aceitamos o desafio de estar na frente de um trabalho, de estar na frente de um grupo. Isso é maravilhoso porque precisamos de pessoas, mas deixamos por muitos anos, por tempos, sem evoluir, sem crescer. A obra de Deus precisa de crescimento. Então eu preciso me aperfeiçoar para entender onde eu posso ser útil, de que maneira eu posso melhorar aqui, o que nós precisamos mudar, o que não está dando certo e o que vai dar certo. Vamos nos aperfeiçoar. Quando nós nos aperfeiçoamos, nós mostramos que estamos também comprometidas com o reino de Deus, comprometidas em melhorar algumas estratégias que nós temos, comprometidas em trazer ainda mais pessoas para o Senhor. Quando nós nos aperfeiçoamos, nós estamos dando o nosso melhor para o Senhor, entendendo que toda capacitação nunca será demais quando o assunto é reino de Deus. E o terceiro ponto é a integridade. Nós temos a autodisciplina, nós temos o comprometimento, o aperfeiçoamento e a integridade. E como nós precisamos de pessoas íntegras no trabalho hoje. Como nós precisamos de pessoas que tenham um coração voltado para o Senhor, assim como Davi tinha. Davi era o exemplo perfeito de um homem íntegro. Ele tinha um coração reto. Talvez aos olhos humanos ele não era ninguém para ser escolhido como foi, mas Deus conhecia o seu coração. Nós não precisamos de performance religiosa. Nós não precisamos parecer exteriormente, nós precisamos de um coração reto. Até porque a obra de Deus não prosperará por performance, a obra de Deus prosperará por corações voltados a Ele verdadeiramente. Se todos nós nos voltarmos ao Senhor com respeito, com cuidado e com integridade, o Senhor nos abençoará nessa caminhada. Que possamos ser verdadeiramente íntegras, assim como Davi era. Olhando para nós mesmas antes de olhar para as falhas do próximo e ver onde nós podemos melhorar. Porque nós temos o hábito de ficar sempre apontando as outras pessoas, fulano faria melhor, fulano deveria mudar, mas e nós? Será que estamos fazendo diferente? O que nós podemos melhorar? De que maneira nós podemos mudar? Integridade é reconhecer a minha pequenez diante do Senhor, é ser humilde o suficiente para entender que sem um coração reto, eu não vou a lugar nenhum, para entender que eu preciso da graça e do poder de Deus sobre a minha vida. Que o Senhor possa nos tornar mulheres íntegras, comprometidas com a obra dEle. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que possamos nos aperfeiçoar dia a dia. Porque grandes são as coisas que o Senhor tem para fazer por nós. Nós somos servas e somos chamadas para servir.
O cristão tem uma responsabilidade muito grande na sociedade, em todas as esferas, não só dentro da igreja, que é muito importante também, mas no trabalho, em outras áreas, nos hospitais. Muitos lugares estão precisando de pessoas que tenham um coração íntegro, um coração reto, que tenham comprometimento e que ajudem a transformar aquela área específica. Que o Senhor nos direcione e nos capacite. Permita-se ser moldada pelo Senhor. Permita que o Espírito Santo domine as suas emoções. Não se entregue mais àquilo que você está sentindo. Levante-se da situação onde você está e reaja. Por mais difícil que seja, entenda que o Senhor é soberano e poderoso e pode te dar a força que você precisa. E pode te tirar dessa situação que tem sido tão difícil. Não se entregue, não obedeça aos seus sentimentos, não obedeça às suas emoções. Lembre-se que o nosso pensamento precisa ser levado cativo a Cristo. Por consequência, as nossas emoções serão. E a partir do momento em que deixarmos Ele comandar a nossa vida, tudo mudará e viveremos plenamente da maneira como Deus quer que nós vivamos. Às vezes só falta isso para que realmente a gente possa sair dessa situação e progredir, e prosseguir e alcançar o prêmio que o Senhor tem para nós. E para finalizarmos, eu vou ler com você agora algumas perguntinhas que nós temos neste capítulo para aplicação pessoal e te convido a fazer em casa. Talvez você vai se conhecer um pouco mais, vai entender onde precisa ser moldada e o Senhor irá trabalhar na sua vida. A primeira dela é que eu quero que você responda quais emoções estão te dominando. Quais emoções estão me dominando neste momento? A segunda é que pensamentos podem estar alimentando e moldando essa emoção. O que eu tenho alimentado na minha mente? O que eu tenho colocado para dentro de mim? A terceira é, esses pensamentos estão sendo transformados pela palavra de Deus? Ou eu estou permitindo que esses pensamentos ruins, na verdade, me moldem, ao invés de deixar que o Espírito Santo trabalhe neles? A quarta pergunta: como minhas emoções estão afetando os outros e os propósitos de Deus em minha vida? Como aquilo que eu estou sentindo está me impedindo de progredir? A quinta pergunta: o que posso fazer para ser curada em minhas emoções? Lembre-se que nós temos, pelo Espírito Santo de Deus, a autoridade para mudar a situação que nós estamos vivendo. Amém? Nesse momento nós vamos orar. Eu quero orar por você, crendo que em nome de Jesus, a partir de hoje, as suas emoções serão moldadas pelo Espírito Santo. E se você está passando por alguma situação difícil, de algum trauma ou doença física, que o Senhor te cure ou coloque recursos em seu caminho para que você possa passar pelo processo da cura. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te agradecer pela rica oportunidade de ouvirmos a Tua voz através da leitura de um livro, de aprendermos contigo um pouco mais, Senhor, e entendermos verdadeiramente como a Sua palavra nos torna livres de todo pecado, mas também de toda emoção, de tudo aquilo que nos aprisiona e que às vezes nos deixa em situações tão delicadas, ó Pai. Eu oro pela vida de cada irmã que está em casa assistindo esse vídeo, Senhor. Se alguma delas passou por um trauma na sua vida, ou está presa com alguma mágoa, algum rancor, algum sentimento de tristeza, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora toque nessa vida, ó Pai, e transforme a alma dessa pessoa. Que ela seja liberta de todo sentimento que não é agradável a Ti, Pai. Que seja liberta de tudo aquilo que vai na contramão do Teu Evangelho, Senhor Jesus. E que o Teu Espírito Santo possa controlar cada emoção, cada sentimento das irmãs que estão assistindo neste momento, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor está conosco e quer nos dar realmente uma vida plena. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Queremos já agradecer a Mamãe Yara por ter aceitado o convite de estar conosco nesta manhã. Que Deus continue sempre te usando assim, com muita sabedoria e muita graça de Deus. Gente, continue compartilhando aí o nosso programa de hoje, né? Eu tenho certeza que Deus vai ministrar em muitos corações. E nós iniciamos aí, né? Primeiro programa do mês de maio, e o mês de maio é maravilhoso, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Tem Dia das Mães, né? Acontecendo aí, que semana que vem tem um programa especial. E tem mais o que no mês de maio? Mês de maio nós temos retiro espiritual. E são, não é um só, é 2 retiros aí. Sou forte, sou corajosa. Tá chegando, gente. Coração, expectativa
A mil, né, Ali? Isso mesmo, eu tenho certeza que as meninas que se inscreveram para o retiro aí, tá aí tudo ansioso, já arrumando a mala, né? Porque, gente, mulher já começa a arrumar a mala no começo do mês. Que Deus abençoe e nós queremos convidar você, né? Ore, jejue, para que Deus venha ministrar em cada coração, cada irmã que for para esse retiro saia de lá diferente. Em nome de Jesus, tá bom? Amém? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A programação de hoje contou com o apoio de Zane Modas. Rua Manuel Silveira, 192. Telefone 88 84 4669.